Linier Beatriz Ruiz Ailon, professora das disciplinas de Felicidade e Inovação na Universidade Estadual de Maringá, cientista, mãe de um menino de 12 anos e dona de uma Kombi 1973. Engenheira de computação, mestre em engenharia elétrica, doutora em ciência da computação com pós-doutorado pela UFMG, presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, membro do Comitê de Assessoramento de Microeletrônica do CNPq e bolsista de Produtividade e Pesquisa 1D do CNPq. Coordenadora do Manatim, uma rede de pesquisa e estímulo à inovação e ao cidadão 5.0 presente em 28 cidades. Que gracinha! Então, Ai, gostou? Eu Ah, que lindo! Então, né, Linier, a gente gostou muito que você aceitou, né? Ficamos muito felizes. Nós conversamos com você no podcast outro dia, né? E assim, eu adorei, né? Tudo que nós falamos lá, e espero que as pessoas logo vejam e ouçam, né, o podcast, porque foi muito bom esse episódio, né? E hoje a gente pediu para você trazer um pouquinho daquilo que você tem feito, né, na universidade, com os alunos de graduação, e creio que de pós-graduação também, né, todos aqueles que tiverem interesse, inclusive de outros cursos, pelo que você nos contou. Então, eu acredito que os nossos participantes de hoje, desse evento, vão gostar bastante da sua palestra. É um prazer para mim, né? Muito agradável estar com vocês, muito agradável falar do assunto, sempre muito bem recebida. Eu estou emocionada, porque é tão bonitinho, né? Quando as pessoas se dedicam a falar da gente, a fazer um vídeo, a resumir uma história que tem 50 anos, né? A minha idade, Então é muito bonitinha essa relação. Fiquei emocionada, quero agradecer. E vim falar, né, Maria Cláudia, da ciência invisível que eu faço, que muita gente faz, e que eu acho que agora chegou no momento que a gente pode falar sobre ela. Isso que é interessante, né? Nós estamos convidando todo mundo a falar sobre essa ciência. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu queria pedir permissão para projetar uns slides que eu fiz. Pode ser? Sim, com certeza. Fique à vontade. A palavra é sua. Pessoal, então, queria muito agradecer, dizer que eu faço parte do Manatim, que é um grupo que tem várias pessoas aí estudando muitas áreas tecnológicas ou não. Dizer que aí embaixo vocês têm aí uma coleção de logos, eu estou colecionando logos na minha carreira, né? Eu estou na Universidade Estadual de Maringá, como vocês viram no vídeo, presidente da SB Micro, uma das gestoras do INCT, também estou no I3E, que é uma organização internacional dos engenheiros, no CNPq, e dizer para vocês que eu nasci em Cianorte, no interior do Paraná, e que depois de fazer o growing da minha carreira e de estudar felicidade, eu voltei para o Paraná. Então, eu moro no Paraná hoje, né? Eu moro em Cianorte, eu sou essa coisinha linda aí que está no meio dessas meninas. O cenário era um cenário muito desfavorável quando eu decidi fazer engenharia, quando eu decidi ser cientista. Era um cenário complicado, né? Eu morava numa casa de madeira. Eu pus uma foto aí para vocês com 2 pinheiros lindos na frente, 2 araucárias de tipos diferentes. Meu pai era caminhoneiro, essa casa tinha goteiras. Era a década de 70. Eu morava numa cidade que tinha 10, 12 anos e eu recebia na porta da minha casa um verdureiro que vinha numa Kombi vermelha, vender verduras, mas tinha lá um chocolate que trazia notícias do mundo animal. E uma das notícias que esse chocolate trouxe foi sobre a Laika, uma cachorra que tinha sido lançada no espaço, no Sputnik 2, e ninguém tinha trazido o cachorro de volta. E eu, com 4 anos, eu tomei uma decisão. Eu disse, olha, o que precisa para buscar essa cachorra no espaço? Todo mundo, não, esquece, tem que ser engenheiro, tem que ser cientista, isso é coisa para homem. Esquece, tem que ser cientista, tem que ser engenheiro, tem que ser um gênio, tem que morar numa cidade grande.
Então vieram ali os primeiros coaches da minha vida, né? As primeiras grandes dicas que as pessoas podem dar para uma criança, né? Olha, você não vai dar certo por ser menina, você não dará certo porque mora no interior, você não dará certo porque mesmo você não estando em nenhuma escola, você já não é um gênio, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que acontece comigo e com vocês, muitas vezes, em várias situações das suas áreas, que as crenças limitantes, elas já vêm logo cedo para a gente. E a gente acredita nisso, né? É o mover popular. Outra coisa interessante que acontecia comigo, lembrei há poucos dias, eu ganhava bonecas, eu não podia tirar da caixa. Era uma coisa muito maluca, né? Eu me divertia da mesma forma, coloquei a foto ali do lado para vocês. E então, essa coisa de é para menino, é para menina e você não pode, foi uma coisa muito forte. E eu decidi, aos 4 anos, que eu ia sim ter uma Kombi, que eu ia sim ser cientista e que eu ia ser engenheira. E como era tudo coisa de menino e na minha rua só tinha meninas, eu decidi também que eu ia ter um filho menino. Então, eu tomei uma posição lá na década de 70, morando no interior, né, sendo mulher, filha de caminhoneiros, a minha mãe era do lar, numa casa de madeira, numa cidade do interior. Fui trabalhar numa cooperativa aos 14 anos, porque meus pais se separaram e a minha mãe passou por uma condição muito difícil. E aí, alguns episódios de abandono, decido que eu ia ser cientista. Minha mãe tinge um saco de açúcar, desse que eu pus aí do lado da Kombi para vocês. Eu guardo minhas coisinhas e, ó, bora fazer faculdade e bora cuidar da vida. E aonde que chega tudo isso, gente? Chega agora, aos 50 anos, com um filho, né? Com uma Kombi, eu tenho uma Kombi, e eu faço hoje uma coisa que eu quero desafiar você a fazer. Uma ciência que cause impacto nas pessoas. Uma ciência em que você precisa ter uma coragem enorme para falar da sua vida pessoal, né? Além de ter uma posição de growing na carreira, de ser presidente de uma sociedade de alta tecnologia no país, formada em sua maioria por homens, de ter um cargo, né, no comitê assessor do CNPq, que é uma coisa que os pesquisadores querem muito, né, ter uma bolsa PQ, fazer parte de todo um universo de gestão da ciência e da tecnologia, mas se você olhar para o contexto, se você olhar para o ponto de partida, você fala, era improvável, para não dizer que para certas pessoas era impossível, né? É uma palavra. E o que a gente fez? Qual foi a primeira ciência que a gente fez? Foi hackear. Gente, a gente pode hackear o nosso destino, nós podemos hackear a nossa vida, nós podemos mudar a nossa condição, né? Nós não precisamos estar assim, fazendo uma não ciência desfavorável. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, de como você pode se hackear, como você pode tirar de uma situação desfavorável a propulsão para ter proveito na sua vida e quais são as suas medidas, né? Então, o que eu vou falar hoje é da ciência invisível que eu faço, e essa ciência invisível é a ciência do fazer, né? É estar no fazer. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. E quando eu falo no fazer, eu lembro bem de Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, quando ele diz que o bonito do homem é que ele não está pronto, está sempre se fazendo, mas não há fazer-se sem amor. Essa frase, gente, ela é de uma beleza, né? Ela começa com essas palavras: bonito, não está pronto, se fazendo, fazer-se e amor. Né? A gente é chamado hoje a fazer uma ciência e eu quero convidar você para começar pelo bonito, o belo. A gente esquece muitas vezes, a gente deixa de olhar para o belo, né? Principalmente nós meninas, quero pedir licença para os meninos que nos ouvem, a gente entra numa faculdade de tecnologia, de engenharia, de computação, com poucas meninas, com poucos referenciais,
E muitas vezes a gente perde esse tato pelo belo, pelo cuidar-se, né? Pelo querer-se bem, de olhar o céu, de olhar a natureza, de despertar para o admirável. Quando a gente entra numa ciência de algoritmos, matemáticas, cálculos, geometrias, programações, sistemas operacionais, inteligência artificial, tem uma coisa aí que se perde, sabe? A noção de sucesso, ela se perde. E na nossa sociedade, se a gente não tiver muito atento, o conceito de sucesso ele é extremamente desfavorável, principalmente para as mulheres e principalmente para nós que somos das áreas de exatas, porque a gente cai numa armadilha, a gente perde o que é admirável, a gente perde a noção do que é bonito, né? A gente já começa estudando em salas cinzas, sem cor, e se a gente puder, a gente só usa preto, a gente perde o que estimula o nosso cérebro a funcionar melhor, a ser uma vantagem competitiva, a ser um soft skills. A gente perde o que dá aos nossos olhos, o despertar para o nosso cérebro, para o que pode ser uma vantagem competitiva. E a gente cai numa armadilha como professor e como aluno e como pesquisador também. A armadilha da perfeição, né? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente quer ser perfeito, a gente quer estar acima do que a gente pode. E isso muitas vezes frustra, isso muitas vezes dói. E nós, professores, muitas vezes julgamos os nossos professores pelas notas. E o nosso aluno 9, 10 passa a ser o nosso aluno excelente. Então, só que eu quero dar uma notícia para vocês hoje. Existe uma distinção muito sutil entre perfeição e excelência. Muito sutil. Você querer ser perfeito e ficar se julgando no seu perfeccionismo, lutando numa armadilha do desempenho, de ser sempre o melhor para ser aceito, para ser querido, para ser reconhecido, para ser quem você acha que você precisa ser. Então, eu estou aqui hoje para falar de uma ciência que é a ciência da excelência. A excelência é a medida plena, é o padrão perfeito. Em aramaico significa que está saturado, cheio até não caber mais. Então, quando você estudou numa escola pública, não teve uma boa base em matemática, você tem questões em casa, você tem que ajudar em casa, você tem que trabalhar, você tem uma realidade completamente diferente daquele aluno nota 10. Mas você faz o seu máximo, o seu padrão saturado, a sua disposição, o seu vigor. Então, querido, eu quero te dar uma notícia, se o seu professor não te deu. Embora você tenha tirado 5, para mim e para o mundo, você é excelente. Porque você usou da plenitude. Você fez o seu melhor. O que o seu professor, o que o sistema de notas quer é a pessoa perfeita, o 10. Ok. Muito bom que temos, ok, tem que ter isso mesmo, e a gente tem que admirar essas pessoas, mas às vezes você está no seu máximo, ultrapassando todos os seus limites, tirando 5, 6, né? E importando-se por não ter sido aceito nessa armadilha do desempenho. Então eu estou aqui hoje para te dar uma notícia, a excelência é uma jornada dia após dia. E cada dia é uma vida inteira. Então, a gente não pode se negligenciar, usar a regra dos outros. A gente não pode viver uma vida sem propósito. Que é o propósito? Por que você está fazendo isso? Comece pelo porquê. Por que você está fazendo computação? Por que você está fazendo engenharia? Por que você está sendo indisciplinado? Por que você não está estudando? Ou por que você está sofrendo? Comece pelos porquês e não para quê. Sempre comece pelos porquês. O que leva as pessoas a comprarem um iPhone, um Apple, é o porquê a Apple faz isso. E não para quê. Então, você tem que também trazer para si essas perguntas do porquê. E uma coisa importante, quando você decide o seu propósito, meu propósito, eu quero viver bem, curtir minha juventude
me aplicar, ter uma medida excelente na minha faculdade, no meu curso, no meu mestrado, no meu doutorado. Eu quero ser uma pessoa excelente como professor, então eu vou me aplicar na medida plena. Gente, isso traz paz. O propósito traz paz. E a paz no Shalom significa nada quebrado, nada faltando. Aí é fácil você não ser ansioso, não estar nervoso, né? O propósito é o sentido que você dá para a sua vida, ele é íntimo, ele é pessoal, ninguém pode dar esse sentido para você. Tem colegas seus que estão fazendo computação para serem, uau, o novo Steve Jobs. Tem gente que está fazendo computação, uau, para ser rico, milionário. Tem gente que está fazendo computação porque quer trabalhar na Amazon. Tem gente que está fazendo computação porque gosta de computação, porque curte, porque está na jornada, porque está aberto, de peito aberto a tudo que vai acontecer e porque entende que essa nossa área, o destino ainda é incerto, né? Então, é importante a gente olhar para essa coisa do propósito. Ninguém vai poder escrever para você mais daqui para frente na sua vida se você não deixar, né? A sua história foi escrita pela sua família, pelos seus momentos, e amém, tem que ser respeitado, mas decida o seu propósito, decida a sua finalidade, decida. Guerreiros não nascem prontos, isso é muito importante de falar. Gente, se você nascer com um talento fantástico para piano, se você não tocar piano, se você não ensaiar, esquece, você não será um excelente pianista. Se você tem um talento imenso para jogar bola, se você não treinar e tiver uma vida sem regras, você não vai jogar bola. Não vai ser um bom boleiro. E se você é um aluno que gosta de computação, se você não se dedicar, não tiver disciplina, se você também não fizer uso da sua criatividade, se você for extremamente técnico, você também não tem chance. Então está na hora de olhar para o propósito, está na hora de preparar-se. E estar pronto é estar disponível, é ter coragem para ser imperfeito, é estar atento a ouvir as críticas e crescer, é treinar, 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 treinar e reprogramar o seu cérebro para que você possa exercitar suas virtudes. E a ciência invisível que eu falo hoje é a felicidade. A felicidade é uma vantagem competitiva. E quando a gente fala de felicidade, a pessoa só consegue ser feliz se ela conseguir entender o seu propósito. Se ela não esperar estar perfeita para assumir um cargo, para entrar num centro acadêmico, para ir defender uma disciplina, para ser um bolsista de iniciação científica, porque muitas vezes o aluno nem pede para o professor para ser bolsista porque se acha incapaz, não se acha perfeito, a prova de bala para se lançar. Querido, a bolsa de iniciação científica, ela é feita para o aluno, ela é feita para estar preparando o aluno. A gente não pode escolher os capacitados, mas a gente deve capacitar os escolhidos. Aliás, a gente pode, né? Mas a gente deve, além disso, capacitar os escolhidos. Então, saber que é bonito não estar pronto é uma coisa que mexe muito comigo quando Guimarães Rosa fala disso, que o homem não está pronto. E por que nós, muitas vezes, queremos estar pronto, perfeitos, totalmente alinhados com o propósito de outra pessoa? Não estar pronto é você saber que não importa o que falaram quando você era pequeno, ou o que a sua professora de matemática falou, ou o seu professor de cálculo, ou algum colega disse que você não era capaz, que você não poderia, que não é para menina, né? Que você não vai dar certo, qualquer que seja o rótulo que te colocaram, a crença limitante, a lealdade familiar que te colocaram, né? Nessa família todo mundo é burro, ou nessa família ninguém dá certo, a gente é tudo errado mesmo, nós somos losers, você não será nada. São frases que muitas vezes permeiam o nosso cérebro. E pior, são frases que sobem na cloud da graduação, da pós-graduação, das universidades da área acadêmica. Não estar pronto é saber que se te colaram esse rótulo,
é hora de rasgar. E é hora de rasgar porque o cérebro ele pode ser reprogramado. Olha que interessante, se a pessoa perder a mão, se perder a visão, o cérebro é capaz de aprender. Eu contei a história do Fusca Azul, eu não sei se alguém já brincou disso, mas Fusca Azul é uma brincadeira do interior, que quando você vê um Fusca Azul, você dá um soquinho em quem está do seu lado. Eu vivi 37 anos da minha vida sem conhecer essa brincadeira. Mas o dia que eu conheci, eu vejo um Fusca Azul, o meu cérebro está treinado para socar alguém que está do meu lado. O cérebro, ele é reprogramável. E o que você precisa entender? Essa foto traz coisas sobre essa ciência invisível que eu te falo. Olha que bonitinho. A gente tem na primeira foto uma coisa extremamente colorida, fofa, né? A cor traz essa coisa boa para a gente. No meio, um filhote de ornitorrinco, coisinha mais rara, fofíssimo demais também. E a terceira imagem, alguém fazendo o bem. Generoso, simples, pequeno gesto, dando o seu chinelo para alguém que não tem. As três cenas, elas nos comovem. E por que é que a gente não faz a terceira cena? O que nos impede é essa correria do dia a dia, essa armadilha do perfeito, muitas vezes, que nos impede de olhar o belo, de admirar o belo, de repetir o belo. E essas imagens estão aí também para te contar que existem três tipos. Aliás, o cérebro é o cérebro trino. E você precisa decidir qual é o cérebro que você vai usar e você precisa identificar qual é o cérebro das pessoas que estão convivendo com você. O cérebro mais antigo que existe é o cérebro reptiliano. É um cérebro que ele vai fazer tudo pela sobrevivência. Então, muitas vezes, na sua sala de aula, na sua casa, na sua convivência, em algum momento tem alguém que é competitivo, que está o tempo todo, nossa, vai acontecer isso, se eu dormir alguém me rouba, se eu não sei o que, você muitas vezes convive com alguém que passa sempre essa coisa da sobrevivência, da competição. Deixa eu te dar uma explicação, não existe apenas um lugar ao sol. Existem muitos lugares ao sol. E que legal se a gente chegar no lugar ao sol junto com um monte de gente, com colegas, com amigos, com companheiros. Gente, Ada Lovelace, ela só fez o primeiro algoritmo porque ela tinha um amigo. Ela tinha um amigo. E foi isso que deu a oportunidade a ela de lançar-se e estudar e fazer matemática. O cérebro reptiliano, muitas vezes, é um cérebro que te oprime. Você precisa identificar pessoas que têm esse tipo de cérebro no seu convívio e neutralizar os efeitos disso em você. O cérebro límbico é aquele em que você já tem um agrupamento de pessoas, você já tem uma emoção, você já tem aquele comportamento. E aí também, uma coisa que acontece com a gente é que a gente começa a elaborar regras. Ah, aquele cara me traiu, aquilo aconteceu. Assim fez assim, a gente começa a fazer regras e a gente não faz um download de software, sabe? A gente não atualiza. A gente passa a viver a vida com as regras que a gente veio acumulando, mas o mundo muda, né? O bonito do homem é que ele não está pronto. E o terceiro parte do cérebro, a última evolução do cérebro é o neocórtex, onde você consegue parar, olhar para aquela situação, entender se aquela situação te dói ou não, se ela é culpa sua ou não, se é responsabilidade sua ou não. Isso é muito importante. A gente precisa, principalmente nas exatas e na computação, ter uma ideia clara de quem nós somos, do que nós queremos, das qualidades que temos, dos defeitos que temos e que podemos treinar o nosso cérebro, porque nós estamos se fazendo, nos fazendo. É para isso que a gente é chamado por Guimarães Rosa. Tome uma nova posição, tome disciplina na sua vida, dê significado à sua vida. Seja um bom filho, seja um bom amigo, seja um bom aluno, seja uma boa pessoa, inspire pessoas. Por mais que você entenda ou ache que seu mundo é muito pequenininho, que seus resultados são muito pífios, pequenos, insignificantes,
Creia, tem sempre alguém se inspirando em você. E você tem que se fazer. O tempo todo você tem que se fazer e se entender por que aquela situação te dói, por que aquela prova, qual que é o momento de amargura, onde que estão os gatilhos. Tome uma posição de se conhecer. E olha, para alguém como eu, que estou no meu growing, né, eu cresci na carreira, eu posso dizer, claro, tem muito mais para eu aprender e para eu fazer. Mas, gente, o efeito que a gente tem no outro é a moeda mais valiosa que existe. Nós somos produto das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Quando eu digo isso, as pessoas já querem se separar de muita gente, porque falam assim, nossa, o efeito daquela pessoa em mim é tóxica, aquela pessoa é tóxica, aquilo é tóxico. E a pessoa começa a dar uma isolada. Não. Nós estamos sendo chamados a criar um efeito positivo naquela pessoa que é negativa, naquela pessoa que é chata, naquela pessoa que tem dificuldades. Se a gente tem um vizinho bom e um vizinho ruim, a gente é chamado a cumprimentar os dois. Porque a educação não é uma coisa relativa, ela é absoluta. Nós não podemos ser relativos, nós somos educados e pronto, nós somos felizes e pronto, independente de quem estiver conosco, nós somos e pronto. E aí, dando sequência aqui, olhando muito para o tempo, né? O bonito do homem é que ele não está pronto, está sempre se fazendo, mas não há fazer-se sem amor. Está aí uma palavra indizível na academia. Está aí uma coisa que as pessoas não refletiram muito sobre ela. Falam sobre paixão, mas sobre o amor. O amor é o que o amor faz. Olha o verbo fazer aí de novo. O amor só existe se tiver ações. E o primeiro amor que você tem que ter é por você. É por se conhecer, por saber para onde você quer ir, o que você quer fazer com a sua história. Então, o bonito do homem é que ele não está pronto, ele está sempre se fazendo, mas não há fazer-se sem amor. Desfrute da sua vida. Encare a sua vida como um privilégio. Você é um privilegiado, acredite, só de estar me escutando, eu já sei, você é privilegiado. Desfrute disso. Valide as coisas com o coração. Isso é parte das pequenas ações, pequenas decisões, pequenos detalhes que constroem, pequenos exercícios de escolhas para você aprender a decidir. Isso é o que há de sublime, imponderável e indizível na vida acadêmica. Isso é o que a gente chama de felicidade. Essa é a ciência invisível que eu faço e que, para você não duvidar, eu trouxe a referência bibliográfica e quando a gente coloca o nome Harvard, aí pá, deu credibilidade, tem um livro, né? Eu dou essa disciplina também ela é lecionada em Yale, em Berkeley, em várias universidades do mundo todo, com muitos alunos, 1.200 alunos por turma, 1.000 alunos por turma. É uma disciplina muito concorrida, porque as pessoas entenderam que a felicidade começa por fazer-se. Começa sabendo que é bonito, você não está pronto, meu querido, tira esse peso de você agora, minha querida. Você não precisa estar pronto. A vida é o fazer-se. Assumir a fragilidade, decidindo ir, dar significado ao que você faz, não levar a vida num piloto automático. O que você pensa é mais importante do que o seu currículo, do que você tem no bolso, do que você tem no seu registro de nascimento, do que você tem no seu CPF. A maneira como você pensa a vida é um diferencial competitivo. Então, treine os seus pensamentos, treine a sua identidade, tenha um propósito, tenha coragem de pegar áreas da sua vida que estão lá esquecidas, escreve num papel aquelas mágoas todas, rasga aquilo e parte para viver uma vida de privilégio. A felicidade, ela é uma vantagem competitiva. Antes a gente acreditava que ia ser feliz depois que tivesse sucesso. Aqui estava o sucesso e a felicidade orbitava o sucesso. Não, está provado. Felicidade é uma disciplina estudada em Harvard há mais de 85 anos. Gente, acreditem.
O que orbita a felicidade é o sucesso. Quando você é feliz, você tem mais vantagens. Quando você treina o seu cérebro para uma situação e encarar aquilo de uma forma positiva, não é ser um bobo alegre. Não é um prêmio, é um mecanismo. A felicidade é um mecanismo. E aí eu deixei um poema, né? Porque eu parti de Guimarães Rosa, e também quero dizer para você que o pai da Ada Lovelace era um poeta. Um grande poeta. O pai da Ada Lovelace tinha grandes poemas. Ela foi uma mulher que cresceu com poemas, mas ela foi uma menina abandonada, não sei se vocês sabem, o pai dela fugiu porque ele queria um filho homem. Ada poderia ter feito disso um grande drama da sua vida, vivido uma vida de vitimismo, de melindre, de se achar condenada, de ter dó de si própria, mas não. Ada viveu. Augusta Ada Lovelace conheceu um amigo que lhe explicou o que era a máquina, que lhe explicou o que ele tinha para fazer e o que ela fez. Ela foi lá e fez o algoritmo para ele e mudou toda a história. Tudo depende da maneira como você se enxerga. E esse poema do Pedro Bandeira, eu já estou encerrando, ele fala para você, ele te dá uma dica, olha que bonitinho, ponto de vistinha, olha a simplicidade, olha a beleza desse poema. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar o mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse, me visse lá do chão, ela ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. A vida são pontos de vista. A vida tem que ter propósito e excelência. Dicas: arrume sua cama, tenha coragem de ser imperfeito, troque deadline por lifeline. Use um diário de gratidão todas as noites. Faça lá 3 motivos pelos quais você é grato. Comece com pequenas ações. Vá mudando a cada dia. Tenha contato com a natureza. Aproveite sua vida. Não desperdice as suas emoções de jeito nenhum. Nem as boas, nem as ruins. Nós não estamos numa sociedade que nós não podemos entristecer. Gente, a tristeza faz parte. Tem gente que não admite ficar triste. Fiquei triste, estou em depressão. Não! Não! A vida é isso. A vida é fazer-se, como diz Guimarães Rosa. E a ciência que faremos agora, todo dia, toda hora, em qualquer circunstância, é a ciência da felicidade. Aproveite a jornada. Obrigada.